É a rúbrica onde normalmente eu trago people que está envolvido com a música. Algum pessoal está à frente das cortinas, outro está atrás das cortinas, outros estão à frente e atrás das cortinas a fazer acontecer. E people que eu admiro bastante. E desta vez trouxe o DJ Bomberjack. Ele congelou, acho eu, pelos vistos. Ficou congelado. Mas um gajo continua a dar a introduçãozinha, que é: o homem é um homem pioneiro. É um pioneiro aí do hip hop em Portugal. Esteve envolvido em muitas coisas, como eu disse no story. Quem viu o meu story no Instagram já sabe mais ou menos do que é que se trata. O homem tem diversas mixtapes importantíssimas com nomes que todos nós conhecemos, pessoal de outras gerações. Até há pessoal que já teve aí durante bastante tempo, há pessoal que já nem sequer rima. Fez essas mixtapes, esteve envolvido. Pronto, isto é que estamos aqui com algumas dificuldades técnicas complicadas, malta. Deixa lá ver. Tivemos o Bomberjack esteve aí envolvido também numa revista que foi a Hip Hop Nation Portugal, que era uma revista bastante importante. Foi uma das revistas. Bomba foi abaixo. Era uma das revistas. Pá, acredito que foi uma das primeiras revistas de hip hop em Portugal. Hip hop em Portugal. E teve. Eu estou a ouvir agora. Estou a ouvir, não estou a ver, Bomba. Então vai só pôr aqui. Espera aí. Ok. Clicar aqui na câmera. E também teve aí vários empreendimentos relativamente ao hip hop, cenas a ver com hip hop, que alguns de vocês já devem conhecer, outros se calhar vão ficar a conhecer hoje, e vamos ficar a fazer aqui algumas perguntas relativamente ao percurso musical do Bomba e o percurso enquanto empreendedor, digamos assim, que acaba por ser mesmo empreendedorismo e mais da indústria, algumas perguntas. Porque neste caso é uma das pessoas, como eu tinha dito há bocado, que é uma pessoa que está à frente das cortinas, era uma pessoa que dava a cara e que tem cenas cá fora, e também é uma das pessoas que está atrás das cortinas também a mexer os cordelinhos também. E se conseguires diminuir o som da Twitch, tirar mesmo o som da Twitch, já tirei o som. Agora mudei a internet aqui em casa, vê se melhora. Ok. Agora está perfeito. Pronto. Já dei aqui uma introdução, mas pronto, agora o que eu curtia de saber era as coisas pela boca do próprio. Então, tu, DJ Bomberjack, tu estás nisto. Melhor, como é que foi o teu primeiro contacto e quando é que foi o teu primeiro contacto com o hip hop e com o DJing em si? Foi mesmo com as mixtapes, sabes? Antes de entrar em contacto com o hip hop nacional, eu consegui ouvir mixtapes lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e comecei a perceber como é que as coisas eram. E foi tudo através das cassetes. Um bocadinho mais tarde foi através da UMTV. Ui. Brecou, malta. Ei, malta, brecou, manos. Isto é uma conversa bem interessante, boys. Estamos com algumas dificuldades técnicas. Não, eu quero falar com o Bomba. Como é que vamos fazer isso? Algum de vocês sugere aí algum outro tipo de serviço que possamos utilizar aí? Skype ou whatever, alguma cena assim do género? Não, boys. Zoom se calhar. Não sei, Zoom. Vamos ver aqui, eu tenho aqui o Zoom.
Meus boys. Meus boys. DJ Bomberjack. É da net mesmo. Independentemente do programa. Ui, 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 ui. O Zoom até funciona bem. Pois. Como é que vamos fazer? Eu nunca comecei nada no Zoom. Deixem lá ver aqui. Zoom. Bau. Deixem lá ver aqui no Zoom. Deixem lá ver aqui no Zoom. No Zoom, no Zoom, Zoom. Espera aí, vou aumentar aí. Eba! Tá difícil. Tive que mudar da saída da cabo. Ok. É da net, ali não apanhas muita net. Vê lá, Estás-me a ouvir? estou a ouvir. Pronto. Não apanhavas net ali em baixo, né? Pá, apanhava, só que não sei porque não estava estável. Ok. Estavas a dizer que depois era a cena das mixtapes, né? Da MTV. Pá, foi as mixtapes, foi a rádio, depois também cheguei a ver atuações na Fat Beats de DJs, portanto tive alguma proximidade. E Fat Beats era o quê? era uma loja que havia na Holanda e havia em Nova York, que vendiam vinis, estás a ver? Vendiam merchandising e depois tinham atuações durante o horário normal, estás a ver? Atuavam DJs, atuavam MCs. Certo. E Inclusive, se tu... tu vires o documentário do Kanye West, aparece lá, ou não é no documentário, os gajos da Fat Beats puseram um vídeo do Kanye West lá na Fat Beats. Ok. Daquela altura Sim. do documentário. E tu, a cena das cassetes que te chegavam, isso era algum familiar? Era alguém... Quem é que te fazia chegar essas cassetes? Das primeiras cassetes que eu ouvi foi através de uns estrangeiros que eu conheci quando jogava ténis e trocaram Ok. e passaram umas cassetes. Cassetes de álbuns na altura. Depois Certo. de mixtapes, foi mesmo quando estive lá, quando estive em Nova Iorque e estive em Londres, consegui comprar e foi-me interessante cada vez mais, né? E Sim. foi indo atrás. E em que momento é que tu decides tipo, começar a fazer cenas? Tipo, e como é que começaste? Do tipo, tu já tinhas algum material? A cena do DJing também foi aos poucos, né? Com certeza que também Foi não aos começaste poucos, a arranjar eu o comprei material também todo. material de lá de fora, importei, né? Lembro Sim, que era na altura, uma Gemini, comprei em Londres e tentei replicar o que eu via, né? Tentei, com os pratos e com os giradiscos, tentei fazer as coisas, tocar som, né? E depois as mixtapes, tentei também fazer usando os decks, um double certo. deck, gravava as pistas e misturava, estás a ver? Uhum. As Isso primeiras tudo em que ano? foram mesmo misturas ao vivo, portanto fiz o direto e gravei. Certo. Mas já estás a falar daquelas primeiras, eu estou a ver aqui a tua discografia para não me enganar. Na verdade, eu tenho aqui duas cenas dois discos da tua discografia, mesmo físicos. Uhum, Eu tenho a retrospectiva, né? A Mixtape uhum. Files, e tenho o Bomba Relógio. As outras para trás não tenho, mas por exemplo, estás a falar. A primeira foi a Colisão Ibérica? Foi a tua Não, a primeira primeira mixtape? foi o Underground Music Scene, foi uma que eu Ok, fiz, que pus também os freestyles que fiz com o Boss AC, que fiz com o Dimars, com o Knowledge, certo. com o Melody, e foi as primeiras gravações que eu tive e pus na cassete. Antes disso fazia mixtapes com misturas, estás a ver, com sons americanos. Ok. E estavas a dizer que era tudo live, ou seja, tinhas um gravador, As primeiras eram de... live, as misturas de sons americanos. Depois, quando comecei a gravar com o pessoal, é que já tinha um gravador de pistas que Ok, também era feito em cassete. Era um Fostex que portanto, ok. basicamente tinha sete ou seis pistas que dava para gravar em cassete. Já viste o espetáculo que é hoje em dia? Os gravadores Uhum. digitais é tudo, ou do computador, são várias pistas, é tudo digital, não é? E na altura conseguia fazer um gravador de pistas numa cassete. Portanto, E, gravava e, as várias pistas, não é?
E quantas pistas é que era? Para aí 6, 4? Não, mais. Epá, eu tenho aqui em baixo, depois já te mando uma fotografia, porque ela está lá em baixo, não te posso mostrar que perco a rede. Não, Mas deve ser não, entre tudo bem. 4 a 6, acho que devia ter 6 É pistas. isso, né? Sim. Certo. E então, e imagina, uma dúvida que eu sempre tive é como é que tiveste contacto com o pessoal de Espanha, né? A Colisão Ibérica, como é que tu fizeste essa Isso cena da foi, Colisão isso Ibérica? foi um contacto que eu consegui através da revista, porque a revista era espanhola. A Pop Nation. Agora, qual é que Ok. foi o primeiro contacto? Foi através de um gajo que tinha uma loja e que estava envolvido no grafite, que vendia Certo. Montana na altura, que era o José Soares, exatamente. E ele, depois de ver as coisas todas que eu fazia, não é? As mixtapes, pronto, eu tinha na altura tinha muito movimento e fazia muita coisa. Uhum. E ele decidiu-me escolher e convidar-me para gerir a revista. Estás a ver? Que a Ok. K-Pop Nation espanhola gostava de ter uma edição portuguesa. Ok. Através Mas, daí comecei a fazer a revista, né? Arranjar pessoas para fazerem os textos e as uhum. traduções e não sei o quê. E depois, mais tarde, como eu fui à Espanha e eles também me passaram contactos que gostavam de fazer qualquer coisa com Portugal, estás a ver? Então, Certo. aconteceu. Ok. Isso da revista, a revista era espanhola? Eu tinha a ideia que era americana. Não, é espanhola. Ok, ok, ok. Era espanhola, sim. Aliás, eles tinham um budget para nós, não é? E eles é que Certo. decidiram cortar na altura a revista, não é? Chegou ao número 22, mas tudo que de capas, de conteúdos, era completamente livre. Éramos nós que Certo. escolhíamos, estás a ver? Agora a gente tinha muito trabalho facilitado porque eles conseguiam muitas entrevistas em Espanha. Pois. Desde o que cá nem chegava, não é? Tipo o Eminem, Kanye West, sei lá, Sim, imensos sim. nomes. Method Man, eles conseguiam essas entrevistas todas que a gente depois traduzia em português. Ok. Eu não sei se vou dizer um disparate, mas o Lince também chegou a trabalhar na revista, né? O Não estás a Lince. dizer disparate nenhum, era um dos meus colaboradores, também ajudava-me, pá, depois tive imensa gente, tive desde o Valete, do Fuse, do Double V, e, pá, da Shine, portanto, toda a gente que estava comigo na altura e percebia de hip hop, colaborava, não é? Certo. E nessa altura, pronto, na altura não havia internet, né? Não, havia internet, mas sim, já havia internet, foda-se. Também um gajo não tem bem a noção do tempo. Isso foi em Epá, tu 2002, estás-me a né? dizer se tínhamos internet, olha que não, porque eu mandava o trabalho todo, espera aí, deixa-me pensar, eu mandava o áudio mandava por correio. Eu acho que sim, já havia já. Se calhar também Sim. era um bocado ainda no Mas princípio, mandava mas o pronto, CD, o não. master, não é? Mandava o master, que a gente tinha sempre um CD com a revista, eu lembro que mandava o master para a Espanha, para eles replicarem. Certo. Yeah, mas pronto, não havia estas cenas de Facebooks, nem Instas, nem nada disso, não havia Isso estas não, redes isso não. sociais. E como é que tu conhecias o pessoal na altura, tipo, e qual é que era o critério para puxares o pessoal para as mixtapes e para a revista? Era um espírito tão livre e de desenrascar-se, estás a ver? Sempre foi o que eu fiz, tentar desenrascar tudo ao máximo. Uhum. E eu conhecia o pessoal, arranja-me MCs, quer gravar, mano, como é que é? E o JK trazia-me pessoal, sei lá, imensa gente, eu fazia esses connects, estás a ver? E o pessoal Uhum. sugeria-me pessoal. Eu também, quando via, também conhecia pessoal na rua que cantava ou não sei o quê, também convidava, tipo, e depois, através dos outros trabalhos, por exemplo, do Cruz ou do Nella Assassin ou do Crónico, também ia ouvindo e ia convidando, estás a ver? Também ia estando Certo, atento ao que estava a fazer na altura. certo. E na altura era tudo em tua casa e tudo mais, tipo, É, gravavam sim. tudo em casa. Eu lembro-me, eu vi um vídeo, mas acho que já não era da cena das mixtapes. Eu lembro-me de ver um vídeo do Bob the Rage Sense, acho eu, ou não? Ou foi do Sam a gravar um som também qualquer, que acho que era que era Meca, né? Era o nome Sim, é Pop Meca, sim. Sim, Hip Hop fazemos. Meca. Sim. Yeah, yeah. Eu lembro-me de ver, acho que devia ser nos créditos ali das mixtapes que dizia que era tudo gravado e produzido. Estas últimas cenas eram produzidas por ti, né? Ou O não? único, Produzida em. o único trabalho que eu tive originais de produção foi o Bomba Relógio. Mas Ok, yeah. isso é mais compilação. Tudo o resto era mixtape, era instrumental que eu arranjava de vinis, estás a ver? De vinis que eu comprava e de produtores que eu gostava.
Certo, certo, certo. Pois, então deve ter sido aí deve ter sido do Bomba Relógio que eu vi essa cena da cena do Mac e tudo mais. Uhum. Mas, muito interessante, pá, o pessoal que está aí, os subscritores, se quiserem, já sabem que podem ir começando a fazer perguntas ali na salinha privada dos subscritores, enquanto eu vou fazer mais perguntas ao Bomba, que eu tenho muitas dúvidas. Então, Mas, e em que momento é que tu percebes que tens capacidade, e se foi uma decisão tua ou se foi a convite de alguém que começaste a fazer a Foot Movement, começaste a criar uma editora? epá, Foi uma a das coisa, primeiras editoras de rap, né? Em Portugal. sabes, como estávamos num período tão fértil, tão, epá, tão de curiosidade, de paixão, estás a ver? Havia muita Uhum. gente a querer saber, estás a ver, a querer fazer, e havia poucas festas, e as que havia ia toda a gente, iam todos os. Não, tu não tens a noção, mas eu como fiz um vídeo de uma festa, era assim que acontecia, cada vez que havia uma festa, todos os MCs, ou quase todos, estavam lá. Uhum. Pá, lembro que fiz a festa, por exemplo, em Santos, e eu nem conheci mais, não conhecia muito bem o movimento, mas depois apercebi-me que estava lá o General D, o OCC, teve lá os Black Company, teve lá o MAF, tu vais ver as imagens, teve lá quase toda a gente. Ok. Então era fácil, foi muito fácil, estás a ver, eh, porque eu tinha alguns meios e o pessoal queria gravar, então juntou-se o útil ao agradável, estás a ver? Vamos fazer então. Ok. Vamos tentar fazer, gravar, e foi mesmo no espírito do desenrasca que eu te disse que as Certo. coisas aconteceram, estás a ver? Certo. Até, Mas foi até- um step up, ou seja, tu já fazias isso na altura das mixtapes, não é? Uhum. Já gravavas o pessoal também, etc. Mas imagina, tu quando decides avançar com uma editora, já é uma cena séria, profissional, não é? Uma editora a sério, não é? Uhum. Pá, Como chegámos é a que fazer, isso... foi o lançamento do NBC e do Black Massa, foi dos primeiros que a gente fez. Eu até cheguei a fazer vinil, porque eu já tinha sido Uhum. do vinil também do Bomba Relógio e da Colisão Ibérica. Foi tudo por volta do Certo, início dos anos 2000, não é? certo. E basicamente juntámos tudo o que tínhamos, estás a ver? Eu juntava com o que sabia, o NBC tinha os contactos dele, estás a ver? A gente juntava os esforços todos e tentava saber como é que se fazia as coisas cá. Então, como era fácil saber o que estava a passar, estás a ver? Que não éramos muitos. Certo. Então as coisas acabaram por acontecer. Ok. E imagina, sendo isso, estavas a dizer que era no início dos anos 2000 e sendo uma coisa que ainda era muito de nicho, não é? E pronto, não era muita gente na prática, se calhar, até já eram bastantes pessoas que ouviam, mas imagina, para os olhos gerais da sociedade, né? Ainda foi uma coisa que demorou a cena do hip hop e do rap aqui em Portugal, ainda demorou tipo, as pessoas tipo, aceitarem. Pelo menos esta é a minha ideia, a minha noção das cenas que já cheguei numa altura já mais tarde. Mas como é que foi em termos de, por exemplo, já sempre houve outro tipo de editoras maiores aqui, a Sonys, Universais e etc. E como é que era a postura e o relacionamento com esse tipo de empresas? E mais do que isso tu tentando fazer o trabalho de uma editora, né? de tentar editar os trabalhos e meter as cenas na FNAC, por exemplo, se havia essa abertura, sendo uma cena de hip hop, se havia a seriedade, se te olhavam com uma seriedade, ou como é que é? Tipo, como é que isso funcionou nessa altura com Nós as no editoras? início, pronto, eu disse anos 2000, mas pá, tenho quase certeza que a Foot Movement começou lá para 96, 97. Ok. Mas pronto, foi no final de 90, inícios de 2000. Basicamente, o que eu fiz e o que a gente fez na altura foi criar o nosso próprio caminho. Certo. Nós não tínhamos nada, estás a ver? Não havia. A única coisa que a gente se podia segurar era a rádio energia do José Marinho, estás a ver? Certo. E éramos nós, não havia muito mais, estás a ver? As editoras não tem nada a ver com agora, não é? Eu só comecei a fazer uma colaboração com uma editora major, foi com o Royalistic, estás a ver? Que lançámos pela Uhum. Sony, uma distribuição, estás a ver? Portanto, foi muito mais tarde. Na altura, pá, a gente tinha que se safar, estás a ver? Eu fui contactar na altura foi contactar a Valentim de Carvalho para vender, antes da FNAC aparecer. Primeiro foi Valentim de Certo. Carvalho. Eh,
e tentei vender lá as coisas e consegui. Estás a ver? Também trabalhava lá, acho que trabalhava lá os Family, foi um bocadinho mais tarde, mas basicamente eu ia à procura das coisas e ia tentar arranjar uma solução, estás a ver, para o que a gente tinha que fazer. Portanto, foi Certo. mesmo bater à porta, íamos bater à porta das rádios, íamos bater, tentar saber como é que se punham os discos, porque havia pessoas que queriam os comprar, não é? A gente também teve a Sim, exato. Godzilla, a King Size, também foi um grande boom para reunir as pessoas sobre, sobre a nossa cultura, não é? Sim. Então, o que foi interessante nesta altura é que a gente não dependeu de ninguém externo ao hip hop. Nós fizemos tudo com as nossas próprias ferramentas, estás a perceber? Uhum. Sim, sim. Não podíamos contar com, esquece, não podias contar com apoio de editoras ou rádios sem ser na altura a Rádio Energia, porque era um bocado um bicho de sete cabeças, estás a ver? O pessoal não percebia, não é? Claro. E não dava mesmo, tipo, né? Era tipo, estás a querer, sei lá, estás a querer servir vinho e os gajos só bebem água, não é? Sim, 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 Era muito exatamente. complicado. E mesmo concertos e isso, não havia nada, portanto a gente fomos fazendo paulatinamente, fomos acrescentando, fomos crescendo e tentando aproveitar as oportunidades que havia, estás a ver? Certo. Pois, nesse sentido também, eu não tinha pensado nessa cena dos concertos também. Pá, porque imagina, eu comecei, eu quando tinha 14 anos comecei a ir ver concertos de hip hop, isso foi, bem, já não sei bem em que ano, também não sou bom a fazer contas, mas lembro-me na altura do tipo de concertos que eram, ou seja, estavam sempre cheios. Uhum. Mas eram mesmo cenas era o pessoal do hip hop que estava ali, estás a ver? Eram os nomes, era o Tequila, era o Castado, era Uhum. esse pessoal que no Santiago Alquimista estava cheio. Ir ver o Nerve no Uhum. primeiro álbum dele estava cheio, era do tipo, eu lembro-me disso, não era como é hoje. E ainda para mais no princípio dos anos 2000, que não sei como é que era, não consigo imaginar como é que o pessoal fazia. Quer dizer, sim, e deveriam fazer Mas cenas mais. o que aconteceu também? Começaram-se a abrir portas, estás a ver? Porque também não era tudo mega fechado, não é? Havia pessoas que gostavam e sabiam que existia Sim, pop sim, no mundo, estás a ver? claro. Portanto, as primeiras casas que tiveram DJs com hip hop era porque as pessoas, os donos e quem geria aquilo gostava. Portanto, isso estava a acontecer, estás a ver? Ok. Como aconteceu, por exemplo, onde eu toquei da primeira vez, que foi deixa eu ver se eu me lembro como é que se chama aquilo, que era até gerido no Zé Pedro dos Chutes e Pontapés. Ali agora dá-me a dar aqui uma falha, Johnny Guitar. Ok. A gente teve um grande apoio, estás a ver? Grandes festas foram feitas lá no Johnny Guitar, eh, e era gerido pelo Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, que é do rock, estás a ver? Aí, não fazia Portanto, havia ideia. pessoas que gostavam e queriam apoiar e perceberam que se podia fazer as coisas, estás a ver? Mas vocês tinham contacto mesmo com ele? Ou seja, uma coisa é aquele boy que gera o espaço, mas deixa lá alguém tipo para tratar das coisas. Mas era ele notavam mesmo que o Zé Pedro já tipo estava a par da cena e que estava mesmo estava com a noção de que estava ali a ajudar tipo a abrir portas a um movimento que estava Certo, ali a eu nunca fervilhar. tive, infelizmente nunca tive a oportunidade de lhe perguntar. Certo. Mas de certeza que se pode perguntar ao Sensi, estás a ver? Sim, sim. Que sempre acompanham os chutes em pontapés, ou mesmo outros elementos dos chutes em pontapés que sabem que de certeza que ele via isso e que gostava, estás a ver? Porque Pois. parece-me que do que eu conheço da carreira do Zé Pedro, que é uma pessoa, se calhar é um dos mais alternativos da banda, estás a ver? Ok. E tu vês os últimos programas que ele fez, as últimas coisas que ele fez, foi sempre a mostrar novos talentos do rock, ou sei lá. Uhum. Portanto, é uma pessoa conhecedora da música e que gosta da música no seu todo. Portanto, Yeah, havia yeah, yeah, pessoas yeah. assim, estás a ver? Como havia pessoas na rádio, eram poucas, mas havia, não é? E a gente ia apanhando essas oportunidades para, para poder mostrar as nossas cenas. Certo. E tu sentes que o Royalistic foi o artista que que foi o primeiro artista que conseguiste tipo abrir um bocadinho mais das portas? Era isso que estavas a dizer, que foi o primeiro artista que
com que fizeste uma parceria? Epá, foi na altura que também do SP Wilson, Royalistic. Ok. Depois também fiz com o NBC, também fiz com o álbum do NBC, o Maturidade. Mas sim, foi o Royalistic, foi assim o primeiro impacto assim de poder. Mas porquê? Sentes que foi por ser o Royalistic? Se viram alguma coisa também no Royalistic e estavam interessados em trabalhar Epá, porque a convosco? música dele era mais abrangente, não é? Ele tinha o Dina a cantar, tinha, sei lá, tinha a ver naquele momento, fazia mais sentido para as editoras promover esses sons, estás a ver? Aliás, eu pus muita coisa, também muitos sons pus nos Morangos, estás a ver? Na altura era o canal que havia, que Certo, apostava certo. em sons de hip hop, estás a ver? Portanto, seguiu a linha e fazia sentido para a Sony e assim fizemos, distribuímos Yeah, pela yeah. Sony. E queres saber uma coisa? Tipo, eu lembro-me para vocês, obviamente, que era positivo e era uma cena que vocês não estavam a pensar como negativo. Mas eu lembro-me de eu e os meus amigos, quando começámos a escrever, nem estou a falar de Grog, estou a falar do pessoal mesmo com que eu comecei a escrever e começámos a ouvir música. O pessoal tipo ouvia a cena de, tipo, dos sons a passar nos Morangos e era do tipo, ei não, isto é muita fatela e não sei o quê, não é fixe. A verdade é que havia sons muito fixes a passar nos Morangos e a cena de passar nos Morangos ajudou a eternizar algumas músicas. Eu não sei se foste tu que puseste aquele som do Maze, não sei se foste do Mas não, Brilhantes foi da Diamantes. minha editora, eu sei que fazia isso, estás a ver? Mas lá Certo, está, sempre a minha ideia, a nossa ideia sempre foi aproveitar as oportunidades, estás a ver? claro, E claro. epá, é óbvio que se calhar não é o ideal, estás a ver? De mostrarmos a nossa música através da novela dos Morangos. Epá, Certo. mas a música está a passar para toda a gente, é uma televisão, um canal aberto, estás a ver? Sim, sim, sim. E E não nisso, sei um se gajo não não é pode o ser ideal, esquisito, porque, não é? Então, está pois, bem, aquilo tem cenas esquisitas, tem cenas assim meio pop e não sei o quê. Está bem, mas é um canal aberto. E eu sempre claro. vi nesse aspecto que é para mostrar, estás a ver? É Chega a um mais gente. caminho, yeah, yeah. Sim. Não é E isso, sem não é isso que dúvida, faz um artista, estás a ver? Não é por passar nos Morangos que o artista é mau, é bom. Então, tu claro. ouviste. Podes dizer, pá, isto é Yeah. estranho, isto está aqui a passar, mas tiveste a curiosidade, se calhar, de ver o resto do álbum, não é? Yeah, É o que exatamente, estás a dizer, exatamente. sim. É isso que eu estou a dizer. Na Yeah. altura, tínhamos, eu e os meus amigos, na altura, tínhamos um bocado desse preconceito. E obviamente que eu agora, com esta idade e com a experiência que tenho também de fazer sons e tudo, e de lançar sons, também percebo perfeitamente aquilo que vocês estavam a fazer na altura. E, e não tenho dúvida absolutamente nenhuma que essas músicas que também tenham passado nos Morangos, que apesar de tudo foi uma novela bem importante para o pessoal da minha idade Uhum. e o pessoal um bocado mais novo, tenho a certeza absoluta que isso ajudou a trazer o hip hop português e o rap ao que é hoje, estás a perceber? Porque Epá, é eu acho exatamente que, isso eu que acho estás a que também dizer. o que é importante é que a gente não fazia as músicas para as novelas, estás a ver? Certo, A exatamente, gente, exatamente. eu por exemplo, eu trabalhei com o NBC, que sempre foi uma pessoa que gostou de fazer outras, que gostava de fazer, tinha um ponto de vista diferente, estás a ver? Ele queria cantar, queria, Certo. sei lá, queria tocar uma cena mais soul, queria tocar com banda, estás a ver? E a partir Uhum, daí ele tinha tanta diversidade, depois a gente pegava nos sons e mandava para os sítios, estás a ver? certo. Sempre com o E, objetivo de expandir a música, não é? certo. E houve um momento que eu lembro-me de ir ao vosso site que vocês tinham bué artistas. Vocês deviam ter Uhum. para aí 12 artistas, né? Uma coisa assim do género. Não havia tipo um clash, não havia tipo. Imagina, tu conseguias. Se calhar, pronto, também os artistas também muito provavelmente não estavam a lançar álbuns todos no mesmo ano, por exemplo, né? Mas não havia. Ou seja, dava muito trabalho estar a gerir as edições desses artistas todos, ou nem por isso? Como é que era a organização da cena? Eu vou-te explicar uma coisa. Eu sempre trabalhei com o pessoal que eu gosto, estás a ver? Certo, Gostar artisticamente, mas também gosto de pessoas com quem gosto de trabalhar, estás a ver? certo. Então sempre fluiu muito bem porque epá, não houve aqueles, não eram as coisas, eu ia decidindo ou ia escolhendo os álbuns, ia escolhendo eh, os artistas, as coisas iam acontecendo naturalmente, estás a ver? Uhum. Nunca houve clash porque, como viste, a gente fez quase 23 álbuns, lançámos ou 20, ou o que é que foi. Portanto, não acho que tenha havido clash.
Aliás, até podia ter havido mais lançamentos, se houvesse mais produção. Pois, era isso. Mas era só porque, imagina, estou-te a fazer esta pergunta no sentido em que eu lembro-me perfeitamente, na altura quando era mais novo, de ir ao site e ver, não sei se te lembras desse... tu ainda tens o site de pé ou não? Já não está? Já não está. Pronto. Eu lembro-me da página principal ter tipo os artistas todos, assim, tipo uns retângulozinhos, e ter os artistas todos. Eu lembro-me de ver aquela fileira toda de artistas, e essa é a imagem que eu tenho da Foot Movement, de serem tantos artistas. E eu estava-te a perguntar exatamente por causa disso, que era do tipo, sei lá, ter uma editora é uma cena que é capaz de dar bastante trabalho, estás a ver? Principalmente se os artistas estiverem todos no ativo no momento. Deve ser uma cena é bastante trabalho burocrático, né? De contactar isto, contactar aquilo, mandar e-mails, etc. E foi mais nesse sentido que eu te fiz essa pergunta, mas pelos vistos, pronto, se calhar o pessoal era um fácil, estás a ver? Tipo, eu chegava à certo. altura, olha, como é que é? Quem é que tem álbum agora? Olha, este gajo tem o álbum pronto, bora, vamos trabalhar. E eu ia com tudo, estás a ver? Sempre foi assim. Olha, agora é a vez do Royalistic, toca a mandar, entregar CDs nos jornais, nas rádios, tentar arranjar concertos, estás a ver? E depois também era um bocadinho de procura, a gente também tinha procura, não é? Também tu conseguias perceber que havia artistas que tinham mais procura e outros não, nem tanto. Portanto, Certo. as coisas iam acontecendo, não tivemos espaço para todos, estás a ver? Foram várias apostas que eu fiz nos álbuns e nos artistas, mas não foi difícil porque era um bocado o reflexo do que eu fazia, estás a ver? Eu já fazia as mixtapes, se calhar as mixtapes ainda era mais confuso, porque eu estava sempre a gravar com vários artistas e muitos nem conhecia, estás a ver? Havia uns que nem conhecia, estás a ver? Só que eu ouvia, a gente fazia um teste e olha, é fixe, queres gravar? Bora gravar. E agora uma pergunta um bocadinho atrás das cenas das mixtapes. O Boss AC dava sempre improviso? Era o Boss AC? Sim. há uma cena que ele diz que acho que ele diz uma cena do género tipo Bomberjack disse para não dar improviso e estou aqui a dar improviso outra vez. Foi uma cena assim, ele tem uma cena assim desse género, acho eu, se não me engano. Acho que era o Boss AC. É capaz. Mas era uma altura que também que se tinha muito esse prazer, estás a ver? Perdeu-se um bocado esse prazer de fazer as coisas na hora e de fazer o freestyle, mas na altura era o que estava em voga, o pessoal gostava de se mostrar dessa forma. Percebo. E entretanto, a cena depois, tu em certo momento também começaste a ter a cena da Soy Pop, né? Sim. Eu lembro-me, eu comprei uma t-shirt da Foot Movement, aquela vermelha com as caras todas, e cheguei a comprar CDs também na Soy Pop. E no outro dia, quando estava a falar quando estava a dizer que vinhamos aqui conversar, que tinha convidado para vir aqui hoje, o pessoal estava a dizer que já tinha comprado bué das cenas na Soy Pop também. Portanto, é uma cena que foi importante também. E isso é o que deve ter sido também. Olha, já sei mais ou menos como é que isto se faz aqui enquanto editora. Em termos de distribuidora, também não deve ter sido uma mudança tão diferente. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, estás a ver? Para tu veres, no início, eu também costumo contar isso nas entrevistas. Eu no início gravava, eu lembro que mandava umas cassetes da Bélgica, do Yo MTV Raps, e eu vendia as cassetes cá em Portugal. Hoje em dia parece um bocado estúpido, né? Mas eu fazia isso. E vendia as cassetes também internacionais, comprava lá fora. Eu sempre tive essa coisa de revenda, estás a ver? Mesmo hoje em dia é o que eu faço. Eu tenho lojas e vendo nas lojas. Compro a um preço e vendo a outro. É uma coisa que eu sempre fiz. Estás a perceber? E a Soy Pop apareceu porque eu percebi que nem todos os artistas encaixavam-se no perfil e na imagem da Foot Moving, estás a ver? Ou do estilo musical da Foot Moving. Mas eu também queria trabalhar com eles, estás a ver? Então, não, vou criar uma outra empresa que dê para trabalhar coisas diferentes, estás a ver? E assim aconteceu. Eu criei a Soy Pop, comecei a vender Halloween, comecei a vender e a distribuir, estás a ver?
imensa coisa que passou na só hip hop, agora não me lembro, mas ainda foram mais lançamentos, se calhar, distribuídos do que a Foot Moving, com certeza. Ok. Dá-me só um bocadinho. Oh, Mariana, muito obrigado mesmo pela raid, Mariana. Estamos aí, eu só estava à espera que o Bomba acabasse de responder à pergunta que lhe tinha feito. Obrigado mesmo, estamos juntos mesmo. Passem aí na Mariana e sigam a Mariana, façam o que vocês quiserem com a Mariana, desde que ela deixe. Estamos aí, manos. Obrigado, Mariana, estamos juntos mesmo, estamos juntos. E então, pois, exatamente, eu lembro-me de ter comprado algumas cenas mas tu, imagina, tu na Foot já fazias distribuição já digital, já chegaste a fazer distribuição digital, mas Sim, na Só Hip aliás, Hop... é tão engraçado as coisas, no início, qual era a primeira distribuidora que fez a Foot Moving, não é a atual que eu tenho hoje em dia. Okay. Mas houve, deixa eu ver se eu me consigo lembrar. Sei que a atual distribuidora, essa distribuidora que eu tive no início, eu já me vou lembrar do nome. Certo. Até foi o Valete que me disse que essa distribuidora que foi comprada por uma editora espanhola que a gente conhecia muito bem na altura da revista, uma editora de hip hop espanhola fortíssima, que comprou essa distribuidora que a gente tinha na altura com a Foot Moving. Ok, mas com o Só Hip Hop sempre foi mais físico, né? Produtos físicos e não foi tanto tudo igual, distribuição. foi tac a tac, estás a ver? Na altura que fiz a primeira foi a Foot Moving, né? Fiz a distribuição digital. Certo. E depois, a partir do momento que, mais uma vez, que havia pessoal que queria distribuição e que não conseguia arranjar, eu arranjei esta alternativa, então, mas porquê é que eu não, percebes? Porquê é que eu tenho que estar fechado na editora? Então, não tenho que só estar fechado na editora, vou ter outra empresa que faz distribuição digital. Certo. Então também fiz e também vendi vários CDs para a FNAC, de tudo e mais alguma coisa, vendi também para a FNAC, de outros artistas que não pertenciam à Foot Moving, estás a ver? Sim. Eu tinha isso da FNAC, eu tinha essa noção que eras a única pessoa que eu conhecia, ou pelo menos da cena do hip hop. Houve ali uma altura que eras das poucas, eras a única pessoa que eu sabia que conseguia meter CDs na FNAC, estás a ver? Porque era uma cena que na altura era uma cena bué da fixe, estás a ver? Tipo, obviamente eu comprei os meus primeiros CDs na FNAC. E naturalmente que o pessoal fica a pensar nisso e as pessoas gostavam de ver. Na altura, e hoje em dia já é mais difícil, mas também nessa altura que eu fazia distribuição, também havia muitas vendas à consignação. Eu sei que muitos artistas iam lá ter com um rapaz que trabalhava lá na FNAC e conseguiam pôr lá à venda, só que era através de consignação, que é uma coisa que eu nunca gostei de trabalhar dessa forma. Ou seja, entregavam 30 discos e passado um mês a FNAC dizia, olha, vendi 10, podes levar os outros. Ok. Tu gostavas sempre de vender os CDs todos e a FNAC, se vender, vendeu, se não vender, não é mais vendeu. chatice. Sim. Então nas lojas de streetwear e não sei o que, era sempre um filme do caralho. Pois. Então, mas também fazias, também metias CDs à venda em lojas de Sim, streetwear, porque havia, porque na altura, não te esqueças que na altura que eu comecei a vender as primeiras coisas, para além daqueles pontos da Godzilla, havia Eldorado no Bairro Alto, havia também lojas do Porto que também queriam ter e havia público de hip hop que essas Porto, lojas, sim. Portanto eu também vendia lá, estás a ver? Portanto, mesmo pelo país todo, havia uma loja em Braga, no Algarve também havia. Portanto, tentava-se pôr nos pontos, não é? Para as pessoas poderem chegar a isso. Devia ser a loja do Twism, do ódio, né? Que acho que o Ivo, no outro dia estive a falar que o Ivo é do Algarve e ele estava-me a dizer que o Twism tinha uma loja de streetwear no Algarve. É provável, sim. Agora não me lembro. Ivo, diz-me lá qual é que era o nome da loja, não sabes dizer? Acho que era um número, o que era? Até aparece no videoclipe do ódio. Era na rua do Ivo, a Yard. Sim, vendi lá. Era. Isso era do ódio. Também, e aliás, o Ivo no outro dia, estávamos a ouvir um som do ódio, que era o Força e Vontade, e ele ficou impressionadíssimo de eu conhecer esse som do Algarve, que ele diz que não há muita gente a conhecer esse som. E como é que eu conheci esse som? Foi num CD
que veio na Hip Hop Nation. Uhum. Estás a ver? Ou seja, a Hip Hop Nation também tinha bué essa cena de... Pá, os CDs, eu conheci bué das cenas por causa dos CDs da Hip Hop Nation e não só. Estás a ver, foi mais uma vez, foi a continuação do que eu fazia, das mixtapes, de mostrar novos valores. Eu sempre tive esse interesse, estás a ver, de mostrar os novos valores do que se está a fazer. Então, já que havia um CD que a gente podia editar mensalmente na revista, Yeah. que viesse com isso, estás a ver, viesse com maquetes e é engraçado, tu vais ver maquetes que estão na Hip Hop Nation de artistas consagrados, não é? Sim. Ou mesmo que não sejam consagrados, tipo, vais, pá, aquele gajo lançou pela Hip Hop Nation, ainda fez um álbum, não sei o quê. Assim, é curioso, é. Pronto, olha, estou aqui no chat dos subscritores, que já tem aqui algumas perguntas para te fazer. Tenho aqui 3 perguntas. Pessoal que for subscrito aqui no canal, faça aí perguntas no subchat, que é para fazermos aqui perguntas ao Bomba. O Lus está a perguntar como é que começou a relação com o Sam. Lembras-te do momento em que se conheceram ou que ouviste falar no trabalho dele? Epá, a relação foi mesmo naquelas festas que eu te falei. Foi exatamente no Johnny Guitar e houve lá umas festas que eu conheci. Eu acho que o nosso ponto de encontro sempre foi através das festas que haviam. Aliás, eu conheci o Bossy, que ele fez pronto, foi uma coisa um bocadinho diferente, porque ele fez um evento especial para mostrar produção e não sei o quê. Eu conheci-o assim, mas a maior parte das pessoas foi através das festas que havia. Ok. Foi através de uma festa, sim. E daí acabou por se desenvolver essa relação também, ir lá à casa gravar. E Depois havia também os pontos de encontro, não é? Os pontos de encontro do Bairro Alto, os pontos de encontro da Godzilla e da King Size, estás a ver? Que a gente acabava por se encontrar sempre, estás a ver? Encontrávamos sempre. Certo. E lá está, depois da gente conhecermos quem é que estava a fazer CDs ou quem é que estava a fazer hip hop e não sei o quê, a gente comunicava e tentava se safar, não é? Tentar ajudar uns aos outros. Yeah. E agora vai ser uma pergunta também relativamente ao Sam, é uma pergunta minha. Como é que era o Sam back in the days? Tipo, no início da carreira dele, ele era tipo, estava sempre presente, estava sempre a querer fazer sons também. Como é que ele era? Notavas que havia uma diferença? Porque imagina, desses nomes todos que entraram nas mixtapes, o Sam é dos poucos que ainda continua aí a lançar cenas, né? Ou seja, como é que era o homem tipo na altura? Tipo, ele sempre teve a fome de fazer, mas na altura, se calhar, muitos de nós tínhamos a mesma claro. gana e a mesma garra de querer fazer as coisas, estás a ver? Só que ele manteve, né? Manteve até hoje, de querer sempre lançar coisas e fazer sempre melhorar. É difícil de dizer quais as diferenças, porque estávamos todos, eu acho que estava na altura, estávamos todos com o mesmo mindset, registro. estás a ver? Pois Estava tudo com o mesmo foco. Então foi só uma questão de não é persistência, é uma questão de longevidade mesmo, de continuar a fazer as cenas, né? Porque no princípio eram todos basicamente, pá, não eram iguais, obviamente, porque cada um tinha a sua cena, né? Mas tinham todos mais ou menos a mesma garra e a mesma fome e havia montes de people que também era super talentoso ali também, né? Sim, sem dúvida. E só não estão aí o que ele explicou, por exemplo, o que ele explicou sempre no som e nas entrevistas, é que na altura eu fui dos primeiros a lançar música em CD, eu fazia as mixtapes, comecei a fazer as mixtapes em CD, estás a ver? E ele queria lançar um álbum, não sabia muito bem como masterizar ou como fazer um CD, e como já me conhecia, veio ter comigo lá à minha casa e eu ajudei-lhe a masterizar o primeiro álbum, estás a ver? E a meter aquilo, porque na altura era complicado, estás a ver? Nem toda a gente tinha computadores, nem toda a gente sabia mexer com os áudios e com os CDs. Certo. E foi aí que aconteceu, estás a ver? Mas em termos eu não tenho muita noção mas de querer fazer álbum. Eu vejo, por exemplo, o Sam como fosse um DJ que queria lançar uma mixtape, estás a ver? Certo. Ele queria lançar o trabalho dele.
E Sim, sim. uns conseguiram editoras para os ajudar, só que ele seguiu a mesma linha que nós. Estás a ver? Que nós fazíamos o movimento underground e independente. Ele fazia parte do nosso movimento independente. Estás a perceber? Certo. E malta, isso é uma cena importante de vocês reterem, que hoje em Como o dia... Valete e o Sam foi exatamente a mesma coisa. Eu lembro perfeitamente também do álbum da Valete. Eu também lhe ajudei a compilar as capas e não sei o quê, a fazer... foi basicamente na mesma altura e nos mesmos momentos o álbum, lembro do álbum do Valete e do Sam, sim. Yeah. Portanto, malta, a chave é a consistência, a corrida a longo prazo, estar aí, boom, porque é o que o Bomba está a dizer. E eu também eu fiz esta pergunta, mas eu já sabia mais ou menos que era assim, porque eu tenho a noção, eu acompanho. Eu fui aquele boy que quando começou a ouvir hip hop português, eu fui fazer a minha pesquisa, fui comprar aqueles CDs, fui começar a perceber, eu comprava as Hip Hop Nations e isso, e fui fazendo a minha pesquisa, e eu sabia, eu curtia dos outros também, dos outros MCs, e obviamente que hoje é inegável que o Sam é uma das figuras com mais impacto e mais renome. Mas é realmente, eu já sabia que era mais uma questão de consistência do que propriamente. E ele próprio também diz nos sons que ele não era não era o que rimava se calhar melhor, mas era o que estava disposto a passar mais tempo com o hip hop. E a cena é mais por aí. Por isso é que eu fiz essa focado, pergunta. Sim, ele estava mais focado, sim. Exatamente. Sim. Pronto. O meu Sylvester Stallone, meu Stylver, eu nunca soube dizer o nome dele, mas ele diz para eu lhe chamar Sylvester, que eu posso chamar Sylvester. Está a dizer como é que é, Bomber, big fan here. Lembro-me de ser miúdo, mesmo de ver na King Size, de ser miúdo mesmo e te ver na King Size e ficar em êxtase. Falaste que o primeiro que houve... Falaste que o primeiro que houve distribuição da Sony foi o álbum Baralho do S.P. Wilson. Foi um trabalho pela FUT. Lembro-me que na altura teve um buzz forte. O barulho, sim, o barulho. Foi o... ele aqui está cheio de erros ortográficos. O homem deve estar emocionadíssimo de estar a fazer uma pergunta. Mas sei que foi eu não tenho bem a certeza, mas sei que na altura, portanto, foi o do S.P. Wilson, do Realistic, também teve o NBC também. Se tivemos essa experiência, estás a ver, e colaboração. E depois eu cheguei à conclusão, estás a ver, que não era necessário. Se calhar hoje em dia faz mais sentido, mas na altura que eu fiz essa colaboração com as majors, eu já conseguia vender ao nosso público, estás a ver? E é aquela coisa que tu só percebes mais tarde. O que é que me interessa estar a vender num shopping se o pessoal vai às lojas, estás a ver, de rua? Certo. Sim, mas imagina, SP Wilson já tiveram um impacto mais mainstream. Sim. Talvez também um pouco por Mas causa é o que eu te queria dizer, eu já tinha os contactos também não havia muito por aí, só havia as FNACs, estás a ver? Eu já tinha o contacto das FNACs. Já conseguia vender às FNACs, percebes? Certo. Portanto, não foi assim eu pensava que ia ser um grande boom e que ia ajudar muito e não sei o quê, mas não foi tão forte porque eu esperava ter mais impacto a nível promocional e de rádios e televisão, mas não foi porque as televisões e as rádios não queriam, percebes? Pois. Não era por estar numa major que isso ia ajudar. Mas olha, por acaso, agora que ele fez esta pergunta sobre esse álbum do S.P. Wilson, é uma coisa, o pessoal não consegue ver aqui. Eu, nesta porta que eu tenho aqui atrás de mim, eu tenho um recorte da Maxman que tem lá, tem S.P. Wilson e tem Royalistic, acho eu. Deve ter sido uma... Mas esses contactos fui eu que os arranjei, estás a ver? Porque eu ia sempre atrás das oportunidades, man. Eu, por exemplo, eu sabia que, como hoje em dia, não é? Tu tens uns edifícios que têm, sei lá, tem para aí 10 revistas, estão todos concentrados no mesmo sítio. E eu entregava CDs em toda a caixinha de postal e eu punha lá um CD. Estás a ver? Via que dava, punha. Certo. Depois se respondessem, ótimo, se não, olha, era um CD que perdia. Alguém deve ter ficado feliz no meio disso tudo. E de certeza absoluta que hoje em dia há de haver alguém que começou a curtir de hip hop porque apareceu lá um CD lá na empresa, de certeza absoluta, né? Mas é engraçado porque o meu pai comprava
comprava a Maxman sempre, tinha assinatura mesmo na Maxman. Uhum. E eu lembro-me pá, ia ver também, obviamente, e apanhei lá essa cena de... Sempre que apanhava cenas de rap, eu recortava. Gabriel Pensador, também tenho aqui colado, tipo notícias mesmo, tenho uma notícia do Sam aqui colada na porta também, e é interessante. Deixa lá ver aqui, o Rafa perguntou assim, qual foi o álbum estrangeiro que deu vontade de começar a fazer música? Se é que houve um. Um álbum que te bateu assim na testa e disse, não, é isto, vou começar a ser DJ. Epá, eu antes de ser DJ gostava, tinha o gosto pelo hip hop, estás a ver? Okay. Mas posso dizer que foi Cypress Hill. Cypress Hill, na altura, os produtores, os DJs eram muito produtores, mais do que DJ, não é? Uhum. O DJ também dos Public Enemy também fazia alguns scratches, mas era mais produtor. Mas foram os meus primeiros álbuns que me impactaram, não é? Que fizeram tentar seguir a linha ou tentar perceber como é que se podia fazer as coisas. E eu se calhar fui mais influenciado a nível de produtor, de produção. Estás a ver? Ok. Mas sei lá, foi o Tribe Called Quest, não tinha DJ, mas foi mais a cena do hip hop, daquele hip hop diferente e mais happy, estás a ver? A nível de DJ com banda, foi os Gangstar, não é? Pois, sim. Tenho uma catrafada a uns dos Gangstar, não é? Do DJ Premier. Sim. Foi Pois, uma grande influência, sim. percebo. Yeah. E há bocadinho estavas a falar da cena do YoMTV Raps, isso aqui em Portugal já dava assim às tantas horas da noite, né? Quando começou a dar. Eu só tenho noção do YoMTV fora. Eu mandava umas cassetes, percebes? Cá em Portugal foi através de satélite. Era quem tinha satélite é que conseguia ver. Ok. Que eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de ver a YoMTV Raps em Portugal. Mas era, quando disseste MTV não era a YoMTV Raps então? Sim, o que eu ouvi era o YoMTV Raps, sim. Ah, ok. Então estavas a dizer MTV, mas era americana. Sim. MTV americana. Ok, Também dava na Europa, mas Portugal foi muito mais tarde. Agora não te consigo enquadrar no tempo quando é que eu comecei a ver cá em Portugal a YoMTV Raps. Se alguma vez cheguei a ouvir cá em Portugal, não tenho bem certeza. Não me lembro. Só me lembro de ter cassetes. De gravar. Ah, ok, pois, exatamente. Mas depois sim, depois acabou por aparecer cabo, de certeza. Depois conseguiu-se ver por satélite ou por cabo, sim. Eu acabei por gravar. Eu lembro que também gravava os vídeos que eu gostava e não sei o quê, portanto. Só que eu também fazia a mesma coisa que fazia com as cassetes. Eu fazia gravações de cassete de vídeo para cassete de vídeo, percebes? Certo. Também fazia as minhas compilações de vídeos. Tenho aqui algumas de vídeos que eu gostava e de sons que eu gostava. Certo. O Lust está aqui a fazer outra pergunta. Consideras que há algum rapper da nova escola cujo trabalho te tenha vindo a surpreender ou alguns que gostes mais? Estão-me sempre a surpreender todos os dias, estás a ver? E principalmente a nível de qualidade musical e de gravação eu ouço hoje em dia coisas incríveis, estás a ver? Muito bem gravadas, não? E que se ouve-se bem, estás a ver? Certo. Pode não ser o meu estilo, mas eu hoje em dia todos os dias sou surpreendido, todos os meses sempre estou com as coisas novas nacionais, fico sempre, tiro o chapéu, pá. Tiro mesmo o chapéu. É muito fixe, pá. Também agora as cenas são completamente diferentes, né? Estavas a falar das condições que vocês tinham para gravar os sons, né? Hoje em dia qualquer pessoa também tem Era tudo amador, material não em era? casa. Tudo muito amador. Mesmo assim, eu posso dizer que os meus primeiros contactos com a parte profissional foi no reencontro do vinil que eu gravei, que eu masterizei a mixtape através do Amândio Bastos, que era um gajo que eu nem sei como é que cheguei a ele, mas era um dos cromos na altura das misturas, da masterização. Ele fez uma masterização. E depois foi com o Colisão Ibérica em Espanha e o Bomba Relógio também foi feito em estúdio. Foi das minhas primeiras experiências em estúdio, estás a ver? Mo Cooks, obrigado aí pela oferta da subscrição, a Mariana. Não sei se ela já não deve estar aí, mas obrigado, mano, obrigado. Estamos juntos mesmo. Pronto, agora a última pergunta que eu tenho aqui
Mesmo pergunta, é outra vez do Sylvester. São os mesmos boys sempre a fazer as perguntas. Peraí, talvez seja uma pergunta... Não, temos uma do Fred aqui primeiro. Talvez seja uma pergunta complicada de responder, mas aqui vai. Temos novas escolas de MCs, novas escolas de produtores. Porquê é que não temos novas escolas de DJs? DJs que façam secretos concretamente. O que é que achas que... Porque desapareceu, estás a ver? Um gajo tem que ser realista, né? O Scratch desapareceu do hip hop, né? Que agora o que acontece é que os DJs que o faziam continuam a tocar ao vivo, né? Mas nas músicas já não é, como é que se diz? Não é essencial, né? Agora, porque é que isso aconteceu, não sei. Mas agora, porque é que não há nova escola? Eu sei que há DJs portugueses que são da nova escola e que fazem scratch e fazem misturas e gostam, estás a ver? Mas é uma coisa que não é relevante agora. Sim. Não é? Mas olha, é uma tendência, estás a ver? Se calhar vai tudo voltar outra vez, porque já se está a ouvir os vinis, não é? Eu estou a vender imensos giradiscos, estás a ver? As coisas estão todas a voltar, vais ver, não tarda muito, já vão aparecer DJs a fazer scratch em músicas de hip hop. Eu também acho que isso é uma tendência. Acho que as coisas vão voltar outra vez. Há de acontecer, estás a ver? Há de acontecer. Sim. Até porque é sempre assim, sempre que alguém faz uma coisa nova, ou nova, ou que não se fazia há muito tempo, ou reinventar algo, acaba por criar uma tendência e as coisas seguem o seu caminho, não é? Por acaso eu também conheço alguns DJs novos que fazem secretos, mas lá está, é mais naquela cena do orgulho do DJ que passa rap que também quer fazer secretos. Acho que há pessoal novo que também tem essa cena que é do tipo, se eu não souber fazer secretos, não sou DJ, né? Que pronto, também não sei até que ponto é que isso, também não sou DJ, não sei até que ponto é que isso é assim, mas conheço, por exemplo, sei que o DJ Andrés faz secretos, mas lá está, ele é um DJ que passa muito mais som do que propriamente fazer secretos em sons. Não me lembro de ter ouvido nenhum secretos do DJ Andrés num som, se calhar até aí não estou, se calhar já ouvi, não estou a dizer, o DJ Pérez também, é tudo pessoal assim, que é assim mais da minha idade e da minha geração que pronto, passa mais estas novas waves de música. Nós temos que assumir como as coisas são, não é? Tipo, a nossa escola, eu, o Cruz e o Quanias, e todos nós, tivemos a escola do DJ de scratch, turntablism, estás a ver? Portanto, isto não há nada a fazer, estás a ver? Nova geração. Eu tenho quase 50 anos, para o ano faço 50 anos, estás a ver? Certo. A nova geração que tem 20 anos ou 20 e tal já não cresceu com o que a gente cresceu, não é? Tipo, cresceu com o estado atual das coisas, portanto não é difícil tipo manter o que era, não é? Sim. Agora, claro. se é relevante, eu acho que não é relevante musicalmente, mas os DJs são relevantes no mundo inteiro. Aliás, estamos na plataforma do Twitch e eu sigo vários DJs no Twitch, é incrível, mas os gajos estão... Eu não consigo fazer, está sempre a tocarem ao vivo, os gajos estão sempre... Há DJs que tocam quase todas as semanas, estão a fazer sets ao vivo. E tens esses gajos mais velhos que continuam ainda melhor do que eram, o Distortion, não sei o quê, o Melo não sei o quê, esses gajos todos da velha escola estão a fazer... Tu vês os gajos ao vivo, ficas maluco, estes gajos ainda continuam a tocar assim, meu Deus. Só que o também interessante que está a acontecer com os DJs, com a tecnologia da DJ, é que hoje em dia mudou imenso, estás a ver, tipo, já não é necessário tocar com as agulhas, existem uns aparelhinhos que simulam igualzinho a agulha. Já há pratos que também que não precisas ter agulha e o som é quase igual às agulhas. Portanto, também facilita a nossa vida e facilita se calhar quem quer aprender, estás a ver? Sim. Pois, olha, lembro-me uma vez, pronto, nós costumamos tocar com o X-Ato, né? E eu lembro-me de uma vez, até acho que foi um concerto aqui na nossa zona, aqui em Mãe Martins, que emocionei-me, eu subi para a mesa do DJ, subi para a mesa do X-Ato e comecei aos saltos. Obviamente, ele usa o Serato, né? Que é esse sistema que é time code, ou seja, ele pode tocar com a agulha, mas também pode tocar sem ser com a agulha, né? Pode ser interno. Ou seja, ele estava naquele momento a passar o beat
com a agulha, ou seja, eu comecei a saltar em cima da mesa, era uma coisa que eu obviamente que não pensei nisso, comecei a saltar em cima da mesa e o beat começou tipo a agulha começou a saltar no prato, estás a ver? Então tipo o beat começou tipo a dar de si, mas é muito engraçado, hoje em dia também já sei, tipo o pessoal, essas cenas que já não têm agulhas, o pessoal até já faz scratch mesmo com a turntable tipo assim debaixo do braço e tudo mais, o pessoal já É faz, a nova já brinca. tecnologia que é o Phase. Eu também Yeah. já mandei vir uns para experimentar, porque estive experimentando com os do Glue, na Certo. altura que a gente fez a festa do hip hop, né, da história do hip hop, e Sim. realmente ele dizia mesmo: epá, isto é igual à agulha. E realmente É. Eu estive a ver e estive a experimentar: pô, o som está igualzinho, incrível. Como é que se chegou a este ponto? Estás a ver? Lindo, yeah. Lindo. E é muito gira a agulha, que não sei o quê, que era como se fazia. Só que a agulha tem alguns problemas, né? Ganha sujidade. A quantidade de vezes que eu estou a limpar as agulhas quando estou a tocar ao vivo. E estou a pôr Pois. no interno e não sei o que, porque ele está sempre e quando ganha sujidade, o som começa a ficar esquisito, estás a ver? Pois. E, e realmente as novas tecnologias conseguiram, através da colaboração dos DJs, estás a ver? E de quem percebe disto, porque houve muita colaboração de DJs antigos e de pessoal que percebe, conseguiram fazer uma coisa bem feita, não é? Já não é aquela coisa que tu vês na altura, tipo um gajo a fazer secretos com CDJ, não é? Sim. Que aquilo era esquisitíssimo. O que este gajo está aqui a fazer, não é? Um gajo ouve, Claro. tipo, merda, é que não sou nada bem, o que é isso? Hoje em dia já não é assim, estás a ver? Pois. Bem, eu tenho aqui a última pergunta, que é do Styler também. Ele estava a dizer que não precisas de ler isto, visto que já respondeu àquilo que mais queria. Mas vamos fazer a última pergunta, acho eu. Acho que é a última pergunta. Tenho aqui já muita gente a falar aqui, mas sim, acho que é a última pergunta. Baralhei todo, nem reparei, vou reformular. Falaste do primeiro álbum. Era a reformular a pergunta. Falaste que o primeiro álbum que teve ligação com a Sony foi o do Royalistic, mas o barulho lembrava-me que tinha tido Web Buzz. Penso que tenha Também sido teve, anterior ao portfólio. Mas é basicamente isto. Também já respondeste à pergunta que ele queria. Mas pronto, é isso então. Eu também já tirei as dúvidas que eu queria, que eu sou uma pessoa curiosa, também gosto de saber como é que as coisas eram, como é que as coisas começaram. Esqueci-me de dizer, e agora que estavas a falar da cena da Twitch, o Bomberjack costuma fazer sets na Twitch também, né? Agora tens feito, eu acho que eu já te sigo na Twitch. Tu tens feito? Epá, estou um bocadinho parado porque eu estou a tocar mais ao vivo, estás a ver? Agora estou a tocar no topo. Portanto, mas quero ver se numa próxima oportunidade faço aí uns sets na Twitch, sim. Ótimo. Yeah. Tanto que já tive a oportunidade de ir a uma stream do Bomba também e vou procurar. Já tive a oportunidade de estar lá, dei uma rimazinha e o Prisco, DJ Bomberjack. Eu acho que já tinha seguido. Está aqui. Espera aí. Eu já te sigo. Por isso, malta, vou só mostrar aqui a cena no coisa. Sigam aí o homem, DJ Bomberjack. Eu não sei como é que isto se faz, eu nunca fiz estas dicas de partilhar. Está aí, o Ivo já está a partilhar aí no chat. O Ivo é o mais dinâmico. Pronto, portanto, malta, sigam. É o que o homem está a dizer. Agora, neste momento, tem estado a tocar mais ao vivo. É no topo, né? Uhum. Onde é que é? Onde é que é o topo? Isso é... É no... é em Lisboa, ok. É ali embaixo, ao pé da baixa, como é que se chama? Ai, grande gafe. É logo a seguir ao Recio, como é que se chama? Existem dois topos, há o do Chiado e há o outro. Yeah. Lá embaixo. Não sei, Martim Muniz. Mas toca... já sei. Que entras tipo por dentro de um prédio, tipo aquilo está praticamente... Aquilo parece-me que está tudo abandonado, ok? Não sei se está abandonado. Mas tocas lá todos os dias ou... Não, toco. Não. Agora estou a tocar 2 vezes por mês. Vou tocar agora dia 22 e dia 30. Ok. Portanto, malta, já sabem. Apareçam no topo, quem puder, quem quiser beber um copinho. É num ambiente quem quiser... de bar, é uma cena fixa, é num bar. Exatamente, é um spot para ir beber um copinho, para levar uma querida, para ir ouvir um bom sonzinho.
Está aí DJ Bomberjack, já sabem as datas. Sigam o homem aí na Twitch também. E pronto, é isto. Obrigado por teres vindo, obrigado por teres aceito o convite. Estamos aí. E pronto, também já está tarde, não te chatei mais. Tá bom. Estamos aí. Tá, obrigado. Tchau. Força. Tchau, obrigado. Tchau.